Bom, conversando com um amigo gremista, zoação, um tirando sarro do outro. Bom, também não sei qual moral que ele tem para tirar sarro do Inter, né, dos Colorados, porque eles estão na Série B pela terceira vez e mesmo assim se acham no direito de tirar sarro de nós Colorados que estamos na primeira divisão. E aí ele tocou no assunto do Renato lá, que está voltando pro Grêmio e tal. Olha, agora os colorados irão tremer com o Pai Nato, né? O Pai Nato, o grande Renato Gaúcho que está vindo pro Grêmio. Agora as coisas voltarão a ser normais, elas serão normais aqui, o Inter perdendo os Grenais. E eu fiquei pensando, cara, vocês estão exaltando muito esse Renato. A queda do Grêmio para a segunda divisão tem muito a ver com o Renato Gaúcho, sabe? O dinheiro que o Grêmio hoje não tem se deve muito às más contratações do Renato, porque ele mesmo disse que tinha a chave do vestiário e que lá as contratações eram feitas direto por ele, passava por ele. O Renato que dava as cartas, quem podia vir para o Grêmio ou não. E isso fez com que o Grêmio gastasse milhões de reais em indenizações trabalhistas. Olha só, Diego Tardelli foi uma bomba que o Renato trouxe. O Balada foi uma outra nave. E isso o próprio torcedor gremista mais consciente sabe que eu estou falando a verdade. Sabe? Não é porque o Renato ele é sim o maior ídolo do Grêmio, mas ele foi um dos responsáveis pela queda do Grêmio na segunda divisão. E tem que ser um torcedor gremista muito fanático ou alienado para não juntar e não assimilar essas duas coisas. O Renato fez o Grêmio gastar muito dinheiro e um presidente submisso às suas vontades, porque o Renato, naquele momento, ele se tornou maior do que o Grêmio. E esse é um problema aqui no Inter também. E olha que tem jogadores aqui que não têm jogadores aqui no Inter que não tem a história do Renato no Grêmio e se acham um bambambam e alguns torcedores até defendem, parece que os caras são maiores que o clube. Mas não, lá pelos lados do Grêmio, o Renato se tornou maior que o clube e isso foi prejudicial. Fez com que o Grêmio... E, claro que esse meu amigo ele é muito fã do Renato, ele não quis aceitar, mas eu sei que quando ele deitar a cabecinha dele no travesseiro, ele vai refletir e lá no fundo sabe sim que o Renato foi um dos responsáveis pro Grêmio. E sabe, a alienação é tão grande que olha, o Renato veio pro Grêmio, voltou pro Grêmio. O único clube onde o Renato poderia trabalhar, o único clube que quis o Renato. O Renato Gaúcho estava desempregado. É claro que ele já tem a vida dele financeira garantida, ele não precisa trabalhar pro resto da vida. Mas assim, ele estava desempregado como técnico e o Atlético Mineiro não tinha técnico, não foi atrás do Renato. O Fluminense na época foi atrás do Diniz. É que ocorreu aí uma coisa muito ruim nessa trajetória do Renato pro Flamengo, ocorreu algo muito ruim para a carreira do Renato Gaúcho. Lá no Flamengo, eles puderam ver a falta de profissionalismo do Renato. Os treinos não eram com a mesma intensidade que o Jorge Jesus aplicava. E em alguns podcasts aí de futebol, pessoas ligadas ao Flamengo dizendo que o Renato não dava nem aí para treinamento. E quem treinava o time do Flamengo e quem entendia de futebol e quem entende de futebol é o auxiliar do Renato, aquele papagaio de pirata que fica sempre em volta do Renato. Dizem que é ele que entende mesmo do riscado, que entende de futebol. O Renato apenas entrega as camisetas e alegra o vestiário. E lá no Flamengo, ele achou que teria o mesmo sucesso do Grêmio por ter uma passagem lá. Mas não. Renato é o cara no Flamengo, no Grêmio. Lá ele era só mais um técnico. E aí ele subestimou a torcida rubro-negra naquele jogo contra o Grêmio, onde o Renato fez de tudo para limpar a barra do Grêmio, para salvar o Grêmio de uma Série B. Ali estava 2-0 para o Flamengo, o Renato deu um jeitinho, arrumou o time, tirou todos os atacantes, o Vitinho fez o gol, né? Nós lembramos aqui, vai correndo pro Renato, o Renato com aquela cara de bunda, né? Aquela cara de rabo. Vitinho, é. Aí o auxiliar vai lá e diz, tem que tirar o Vitinho. Poxa, a torcida flamenguista viu isso. E isso custou muito caro pro Renato. Desde então, o Renato não é levado a sério no Brasil
como técnico. É por isso que o Renato, eu acho que dificilmente ele, depois dessa, eu acho que nunca mais ele treina o Flamengo, porque a torcida não irá aceitar, e seleção brasileira, esquece, esquece. E aí os torcedores gremistas felizes, porque o Renato voltou pro... Claro, ele voltou pro único clube onde ele podia trabalhar. Não se iludam, pessoal. Não se iludam. Renato é um entregador de camisa. Olha, eu sei que não temos nada a ver com a história deles, mas só queria desabafar aqui com vocês, porque alguns torcedores gremistas continuam alienados, achando que o Renato é um grande treinador, quando na verdade é um entregador de camisa, e quem treina mesmo é o cara que fica ali, o papagaio de pirata. E estão aplaudindo o cara que foi um dos responsáveis por levar eles para a Série B. Tomara que o Renato tenha o mesmo desempenho da sua última passagem pelo Grêmio, porque se ele tiver o mesmo desempenho, o Grêmio cai mais uma vez. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.